Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado, coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez para cantar o salmo da missa de hoje, sexta-feira da quinta semana da Quaresma, e também escutar o alimento espiritual que a Igreja nos concede no ofício das leituras do dia de hoje. Cantemos juntos o Salmo 17, salmo da missa de hoje. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Os sacrifícios das vítimas materiais que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e do Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados lhe oferecessem, prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício em que o Filho unigênito de Deus, feito carne, iria misericordiosamente oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo, ele se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Efésios 5, versículo 2. É ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez para sempre no santuário, não com o sangue de touros e bodes, mas com seu próprio sangue. Era isto que outrora prefigurava o sumo sacerdote, quando uma vez por ano entrava no santuário com o sangue das vítimas. É Cristo, com efeito, que por si só ofereceu tudo o quanto sabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, Deus e templo. Sacerdote por quem somos reconciliados, sacrifício pelo qual somos reconciliados, templo onde somos reconciliados, Deus com quem somos reconciliados. Entretanto, só Ele é sacerdote, o sacrifício e o templo, enquanto Deus na condição de servo, mas na sua condição divina, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Acredita, pois, firmemente, e não duvides, que o próprio Filho unigênito de Deus, a palavra que se fez carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A Ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, foram oferecidos sacrifícios de animais pelos patriarcas, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. Agora, no tempo do Novo Testamento, a Ele, que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica não cessa de oferecer em toda a terra, na fé e na caridade, o sacrifício do pão e do vinho. Antigamente, aquelas vítimas animais prefiguravam o corpo de Cristo, que Ele, sem pecado, oferecia pelos nossos pecados, e seu sangue, que Ele derramaria pela remissão desses mesmos pecados. Agora, este sacrifício é ação de graças, memorial do corpo de Cristo, que Ele ofereceu por nós, e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. A esse respeito, fala São Paulo nos Atos dos Apóstolos: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a Igreja de Deus, que Ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Atos, capítulo 20, versículo 28. Antigamente, aqueles sacrifícios eram figura do dom que nos seria feito. Agora, este sacrifício manifesta claramente o que já nos foi dado. Naqueles sacrifícios anunciava-se de antemão o que o Filho de Deus devia sofrer, a morte pelos ímpios,
Neste sacrifício, anuncia-se que ele já sofreu essa morte e, conforme atesta o apóstolo, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Romanos 5, versículo 6. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E aqui, quem é de Novairão, fica aqui um convite, que hoje à noite, depois das missas das 19 horas, temos um momento de reconciliação, de sacramento da confissão na Igreja Matriz, para todos que querem se preparar dignamente, bem, para a Páscoa. Fica aí o convite e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz.